Abençoado e abençoada com todas as bênçãos, te desejo o melhor dia da sua vida. Não importa o período do dia em que você esteja. Este foi o melhor dia, se você está à noite, ou está sendo o melhor dia, se você está pela tarde, ou será sempre o melhor dia, logo pela manhã. E aqui estamos para mais um vídeo do canal Evangelho Depois da Cruz, particularmente com a série Carta aos Romanos, capítulo a capítulo, versículo a versículo, comentando, esclarecendo, aclarando, explicando o que muita gente não conhece, porque não é por estudo, é por revelação, por estudo e por autorização do próprio Senhor, que nos dá o seu dom para que a gente possa entender a verdade segundo o Evangelho da Graça, depois da cruz. Por isso, nos vídeos anteriores, até o capítulo 3, versos 1 a 20, nós estamos aqui caminhando e avançando nas cartas do apóstolo Paulo. E eu convido você a estar comigo a partir de agora também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versos 21 a 31. Porém, vamos fazer um pequeno comentário sobre o vídeo anterior, onde nós explicamos que todos, judeus e gentios, debaixo da lei ou não, estavam debaixo de pecado. É muito importante que você compreenda isso. E é exatamente por isso que esse texto que vem agora, esse contexto que vem agora, que é um dos alicerces do Evangelho da Graça, do Evangelho de Cristo depois da cruz, vamos falar sobre a justificação por fé e por graça, onde não há qualquer mérito humano. E é exatamente por isso que o verso 21 começa com mas agora. Por que mas agora? Porque no verso anterior estava se comentando, Paulo escreveu que tanto os judeus como os gentios estavam em pecado, ou sem a lei, ou com a lei, não importa. Mas agora, verso 21, a parte da lei, ou fora a lei, se manifestou a justiça de Deus, não mais a justiça do homem, mas a justiça de Deus, testificada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem nele, porque não há diferença. Porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. E ele continua esse texto, ainda vai para frente aí. Nós vamos comentar agora a partir exatamente do verso 22. A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem nele. É interessante, veja os tempos verbais, veja a colocação do verbo, não é? Veja tudo que está aqui, é importante você ver a questão semântica também. Os que creem nele, não é os que crerem nele, porque aqui não é a ideia de eu vou aceitar Jesus para ter a salvação. Não. Se você é de Jesus, você tem a salvação e simplesmente precisa ser ativado nesse entendimento de que a salvação é para você. Porque não há diferença. E aqui o texto continua dizendo, o que não tem diferença? Não tem diferença. Os que creem em Deus não fazem isso pelo seu livre-arbítrio, senão por eleição e graça. Percebe? É um ato instintivo, é um ato misterioso. Quando alguém diz, eu entendi essa palavra. Entendeu? Porque é um salvo, é um eleito, é um predestinado para entender. Porquanto todos pecaram, sem lei e com lei.
e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, né? Esse negócio de ser justificado gratuitamente é muito interessante, porque, na verdade, para nós é de graça, mas para Deus custou o sangue do seu Filho, ou dele mesmo manifestado em carne, Jesus de Nazaré. Porque através do seu sangue é que houve a remissão dos nossos pecados. A quem, agora veja o verso 25, Jesus, está falando de Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, ou no seu sacrifício, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, por isso que aqueles animais do antigo pacto, aqueles animais tinham que ter seu sangue derramado para poder fazer efeito aquele sacrifício. Só que aquele era um efeito temporário. Quando Jesus veio, morreu, uma vez por todas, o seu sacrifício foi suficiente para cobrir todos os outros anteriores sacrifícios. Voltando ao verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, a fim de que ele seja o justo e o que justifica ao que é da fé de Jesus. Muitas coisas importantes nesses dois versos. No 25 diz que o Senhor foi feito como propiciação. Não é? Propiciação. O que é propiciação? Propiciação é uma doutrina que nos ensina que a morte de Cristo na cruz foi um ato de substituição pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. Olha que tremendo que é isso. Ele assumiu para si os pecados de todos os homens, porque ele era o único que poderia fazer isso, justamente porque não tinha pecado nele. Então a propiciação é uma doutrina de substituição, Cristo por nós. Pois com sua morte satisfez a exigência das leis de Deus, que condenava a todos os seres humanos. A lei exigia sangue, sangue que os homens traziam com os animais que eram sacrificados. E através deste sangue, todos os dias isso acontecia no templo, temporariamente esses homens, esses que faziam os sacrifícios, eles eram perdoados dos seus pecados. Naquele momento, no dia seguinte, tinha tudo de novo. Quando Cristo veio, ele se tornou substituto para sempre de todos aqueles que faziam sacrifícios. Isso foi maravilhoso, porque ele cumpriu a exigência que havia na lei. Cumpriu para sempre. Não é uma coisa que alguém agora vai ter que fazer de novo e ele tem que voltar outra vez. Não, ele fez uma vez para sempre. E aqui é interessante no verso 25 também, que diz que Deus, na sua tolerância, ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus passou por cima, Deus fez vista grossa, né, dos pecados que os homens cometeram. Ele foi tolerante para sempre em relação a todos nós. E aí diz que isto foi a manifestação de sua justiça, no verso 26, a fim de que ele seja o justo. Quem é o justo? O homem que fazia os sacrifícios na lei? Não. Ele foi o justo e aquele que justifica ao que é da fé de Jesus. Ele fez o trabalho completo. Através do sangue de Cristo, nós fomos justificados para sempre. Isso é bem importante. E aí vem o verso 27 em diante, que diz: onde, pois, está a jactância, o orgulho, a altivez, não é? O homem que adora dizer que eu fui merecedor, que o meu sacrifício, que a minha oração, que a minha leitura bíblica, que o meu jejum, que a minha vigília, não. Onde, pois, está a jactância em relação à salvação? Ela fica excluída. Por qual lei? Pela lei das obras? Não. Pela lei da fé. Não é a minha fé em Cristo, é a fé de Cristo em mim. Veja a diferença.
28, texto-chave do Evangelho. Concluímos, pois, diz o apóstolo Paulo, que o homem é justificado por fé, sem as obras da lei. Ao contrário de Tiago, que diz que a fé sem as obras é morta. Veja a diferença entre alguém, o apóstolo da graça e um apóstolo do sistema, da lei. Não é? É Deus somente Deus dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Certamente também dos gentios. Porque Deus é um. E ele justificará pela fé aos da circuncisão, ou seja, da lei de Moisés, e por meio da fé aos da incircuncisão. Então, em Cristo, foram unidos os povos, aqueles que viviam pela lei, os judeus, e aqueles que viveram sem lei, os gentios, os incircuncisos. Então, a justificação por graça, ela alcança os judeus que dependem da lei e os gentios que vivem à parte da lei. E o verso 31 finalmente diz: então, pela fé, invalidamos a lei? De maneira nenhuma, senão que confirmamos a lei. Isso aqui parece um pouco contraditório em relação a tudo que está anteriormente, mas não é não. Não é não. A lei não foi invalidada pela fé. A lei foi validada pela fé. Ela foi cumprida. Ela foi confirmada. Então veja só. Pela fé nós invalidamos a lei? Não. Confirmamos a lei pela fé. O que Cristo fez foi cumprir a lei, não foi abolir a lei. Ele cumpriu e, cumprindo a lei, ele a tirou do meio, porque ela já foi consumada. Por isso que ele disse na cruz: está consumado. Lei, pecado, diabo, tudo foi resolvido ali. O derramamento do sangue de Cristo, então, é a consumação da lei que exigia o sacrifício puro e completo de alguém sem pecado. Não eram nenhum daqueles homens que faziam sacrifícios no templo, nem um sumo sacerdote. Não havia ser humano na terra que pudesse cumprir, fazer satisfeitas as exigências que estavam na lei. Não havia. Somente Cristo pôde fazer isso, por isso que ele veio sem pecado para fazer isso. O próprio Deus, que se manifestou em carne. E um grande exemplo da justificação pela fé, exatamente essa justificação sem obras, encontramos em Abraão. Nós vamos mostrar a partir do próximo vídeo, exatamente no capítulo 4, versos 1 em diante, nós vamos exemplificar para você na vida de Abraão o que é justificação pela fé. Abraão é o maior exemplo que a Bíblia apresenta a respeito desse assunto, ok? Então você me aguarda aí com bastante expectativa, porque eu também estou na expectativa de apresentar isso para você, que eu estou aprendendo também. Como eu aprendo? Eu não estou só ensinando, eu estou aprendendo, porque eu também aprendi primeiro para poder ensinar depois. E nós vamos ver em Abraão, então, a partir do próximo vídeo. Aguarde, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Vamos ver na vida de Abraão o exemplo de fé sem as obras da lei, ok? Então, até a próxima oportunidade. Tenha uma semana fantástica, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Até lá.